Sequência 37. Pois eu cedo-lhe todas as partes do megatério, disse Filipe, sacudindo de riso. Castanho ergueu-se. Eugênio percebeu que as mãos dele tremiam. Perfilado, grave, procurando mostrar-se sereno, ele parou na frente de Altamira. Já que procura ser irônico, disse-lhe, vou dizer-lhe com toda a franqueza uma coisa que não disse nem escrevi antes, por um sentimento não só de cavalheirismo, como também de piedade. O senhor é um pintor detestável. Essas últimas palavras foram sibiladas. Sintra interveio, segurando Castanho por um braço. Vamos, que é isso? Mal desenhista, continuou Acélio, mal colorista. Altamira encolheu os ombros. O que é que se vai fazer? Nasci burro. Procura na originalidade, no arbitrário e no exótico, um refúgio para a sua falta de conhecimentos básicos. E se encontrar quem o elogia e tolera, é porque estamos numa terra de botocudos. Era o que eu queria lhe dizer. Voltou-se para as duas mulheres, enxugando a testa com um lenço imaculado. Peço perdão se me excedi. Eunice esforçava-se por manter a calma, por dizer alguma coisa de espírito que se adaptasse às circunstâncias. De repente, como se só então tivesse descoberto a existência de Eugênio lá no seu canto afastado, Filipe perguntou-lhe brincalhão. E você, com quem fica, Genoca? Com Mussolini ou com Stalin? E Eugênio surpreendeu-se a repetir as seguintes palavras que ouvira numa noite dos lábios de Olívia. Antes de Mussolini e de Stalin, já existiam as estrelas, e depois que eles tiverem passado, elas ainda continuarão a brilhar. Eunice voltou a cabeça para o marido e ficou a contemplá-lo com a testa franzida, cheia de surpresa. Ele encontrou-se numa rua sombria, parado na calçada, olhando o desfilar das meninas do orfanato. Eram criaturinhas pálidas, apagadas e tristonhas, vestidas de pelúcia xadrez, com grosseiras meias de algodão a cobrir-lhes as pobres pernas magras. Iam duas a duas, as mais jovens nas primeiras filas, formando uma escada que subia, até se sumir no céu da noite. Eugênio sentia uma indefinível aflição. Sempre tivera pena das meninas sem pais. Queria acariciar aquelas cabeças, mas alguma coisa lhe imobilizava os membros. Na freira que o mandava às meninas, ele reconheceu a mãe. Era uma cara de cera, imóvel, como a que vira no caixão entre flores. Quis gritar para avisá-la de que estava ali. As meninas caminhavam e já não eram órfãozinhas, e sim anjos. Mas nem mais anjos continuavam a ser, pois uma perversa mão lhes aparara as asas com a tesoura com que o pobre Ângelo cortava as suas fazendas. Estava enferrujada, havia anos se achava debaixo da terra, com o cadáver do alfaiate. As meninas do orfanato pararam, e Eugênio viu que a primeira da longa fileira era sua filha. Como estava triste, de vestidinho xadrez e de meias de algodão. Como tremia de frio. Dava a mão a uma companheira que ainda era ela, que tinha os olhos dela, as feições dela, a mesma altura e se chamava Eugênia.
Ana Maria e Eugênia, de mãos dadas, tirintando de frio e de tristeza. Pobres meninas do orfanato. Eugênio queria correr para salvar a filha e para se salvar a si próprio, porque de súbito ele sentia que alguma desgraça muito grande ia acontecer. Pensou em precipitar-se para a fileira, mas que força maléfica era o que o prendia. De novo, as meninas começaram a caminhar e se perderam na noite cinzenta, na noite fria. Eugênio acordou angustiado. Ficou ruminando no sonho por alguns instantes. Acendeu a luz. Olhou o relógio de cabeceira. 4 horas da manhã. Ergueu-se, ainda tonto, enfiou os chinelos e foi até a janela. A noite estava clara e estrelada. Havia silêncio no quarto contíguo, onde Eunice dormia. E, de repente, ainda com restos de névoa do sono a embaciar-lhe a mente, ele teve a sensação de que se achava sozinho no mundo e de que aquele silêncio havia de continuar indefinidamente. Teve vontade de gritar, de acordar alguém. Abriu a janela. O vento fresco da noite bateu-lhe no rosto, nas mãos, no pescoço. Era tolice pensar naquelas coisas. Foi até o banheiro, molhou a ponta da toalha em água fria e passou-a pelo rosto. Apertou-a contra as pálpebras demoradamente e, de repente, deu com a própria imagem no espelho. Apesar da intensidade da luz, a princípio uma espécie de nuvem se interpôs entre seus olhos e o vidro. Depois, a nuvem dissipou-se e Eugênio pôde ver-se com os cabelos em desalinho e uma expressão de espanto nos olhos. O outro fazia-lhe perguntas, exigia-lhe satisfações. Tinha sido em vão todo o sofrimento de Olívia? Ana Maria continuaria na vida sem mãe, sem pai, sem amparo? Onde estavam os protestos de regeneração? O que havia por enquanto era a deplorável covardia de uma pobre carne sem vontade, que amava o conforto e se negava a desprender-se das coisas que lhe proporcionavam gozo, bem-estar. E Eugênio, olhando em torno do coruscante quarto de banho de ladrilhos brancos e amarelos, surpreendeu-se de ainda estar ali, naquela casa, de continuar a ser o marido de Eunice Sintra, o genro de Vicente Sintra. Os últimos dias haviam passado num atordoamento. Ele não conseguia ver claro. Tinha de libertar-se. Mas como? Quando? Por onde? Não podia fugir como um criminoso. Precisava de dar uma explicação, uma justificativa. Havia a fábrica, o consultório, e fosse como fosse, devia consideração a Eunice. Às vezes, envergonhava-se da própria fraqueza que permitia aquela indecente protelação. Para apaziguar a consciência, preparava a fuga, punha em dia os papéis do escritório, pensava em desmontar o consultório, liquidava contas particulares. Mas o difícil, o insuportavelmente difícil, seria falar a Eunice, contar-lhe tudo. Sabia que, no fim de contas, incrédula, o menos que ela podia fazer era rir dos seus românticos propósitos de regeneração. Previa também a natural reação do sogro. Primeiro, ele julgaria que se tratava de uma brincadeira de mau gosto. Depois, havia de invocar 1000 razões teóricas e práticas. A sociedade, a reputação de Eunice,
a divulgação do desquite pelos jornais, a exploração dos inimigos, a maledicência em inventar razões que não existiam. Eugênio acendeu um cigarro e desceu para o living. Abriu um livro. Tornou a fechá-lo em seguida. Deitou-se no sofá, pôs o cigarro na borda do cinzeiro, fechou os olhos, procurou recapturar o sono. Tornou a lembrar-se do sonho. Ana Maria na fileira das meninas do orfanato. Sim, aquele seria o seu destino natural. Ela não tinha pai nem mãe. A mãe morrera ali, e o pai talvez nunca chegasse a estar realmente vivo. O silêncio persistia. Agora, mais pesado e morno e escuro. E de súbito, Eugênio sentiu a presença de Olívia na sala. Quem primeiro que a percebeu foi o seu coração, que começou a bater com mais força. Olívia achava-se sentada a seu lado no sofá, mas ele estava apavorado, porque sabia que Olívia tinha morrido. Ele próprio vira o seu caixão descer à terra. Agora, mal discernia as feições. Era como naquelas noites em que os dois ficavam em silêncio, frente a frente, no quarto dela, a luz apagada, o luar entrando pela janela. O medo abafava-o. Ele procurava convencer-se de que estava sonhando. Havia pouco, tinha um cigarro nos dedos. Pusera-o depois no cinzeiro. Se o cigarro ainda estivesse ali, seria uma prova de que não estava sonhando. Olhou. Viu, imprecisamente, a brasa do cigarro. Sim, estava acordado. E Olívia continuava a seu lado. Ela ia dizer-lhe alguma coisa. Um calafrio percorreu-lhe o corpo. Quis falar primeiro, gritar que ela tivesse confiança, pois ele não havia de abandonar Ana Maria. Porque compreendia que Olívia tinha voltado para lhe pedir contas. Perdão, esforçava-se por dizer. Perdão. Mas a voz não lhe saía. Foi então que viu a luz do livro de novo, se achava acesa e que ele estivera mesmo a dormir. Tinha sido um pesadelo. Adormecera com o livro em cima do peito. O cigarro ardia ainda na borda do cinzeiro. Com o rosto molhado de suor, Eugênio levantou-se, foi até a cozinha, abriu o refrigerador, bebeu um copo de água gelada e depois passou pela testa, pela face e pelo pescoço um pequeno cubo de gelo. Subiu a escada, entrou no banheiro, despiu-se e tomou uma ducha fria, demorada, procurando fazer que ele varresse do corpo o sono e do espírito os pensamentos sombrios. Estava agora ali, no terraço, olhando a noite com uma sensação de frescura na epiderme e uma grande lucidez de ideias. Brilhavam no céu as estrelas de Olívia. Havia um mistério no mundo. Seria que os mortos voltavam? Sabia agora que existiam consciências assombradas. Os tanques da hidráulica pareciam grandes chapas de alumínio. Vinha de longe o canto dos galos. E de repente, como se brotasse da madrugada, como se descesse das estrelas, como se subisse da terra molhada de sereno, uma esquisita emoção tomou conta de Eugênio. Envolveu-o por todos os lados, deu-lhe um arrepio, fez que ele contraísse o rosto, como se sentisse dor física, que cravasse as unhas nas palmas das mãos. Era uma sensação que não sabia definir.
saudade de Olívia e de Ana Maria, misturada com ódio de si próprio, com a raiva da impotência diante da inexorabilidade da vida. Tudo depende de mim, só de mim, murmurou para si próprio. Por que não hei de ter coragem? A serenidade dos tanques da hidráulica quebrou-se por um instante, pois Eugênio via-os agora tremulamente através de suas lágrimas. Uma necessidade urgente de ver Ana Maria imediatamente, como se disso dependesse a vida de ambos, fez que ele se vestisse à pressa e saísse da casa, cauteloso como um ladrão. Eram 4h20. As ruas estavam desertas. Eugênio ouviu o som dos próprios passos na calçada e recordava-se de outras madrugadas, de antigas emoções. Revia-se nas horas mais dolorosas da sua vida e, de repente, perguntou a si próprio se um dia chegaria a encontrar a paz, a grande paz interior que tanto desejava. Na metade do caminho, ocorreu-lhe que, para ver Ana Maria, teria de acordar os Falck, e que acordar os Falck às 5 da manhã, sem um motivo imperioso, seria estúpido. Mas, apesar disso, continuou a caminhar. Esperaria o clarear do dia no quarto de Olívia. Pensou confusamente em ficar lá para sempre, em não voltar mais para a casa do Sintra. O jardim dos Falck tinha um aspecto irreal à luz da madrugada. Eugênio abriu a porta devagar e entrou na ponta dos pés. O tempo passava. Sentado debaixo da lâmpada acesa da mesinha do centro, Eugênio relia as cartas de Olívia, que escrevera de Nova Itália, as cartas que nunca lhes mandara. E a cada releitura, elas lhe ofereciam novas revelações. Era doloroso que só agora ele começasse, na verdade, a conhecer Olívia. Toda aquela bondade, toda aquela profunda compreensão da vida tinham permanecido escondida para ele. No seu egoísmo, na sua cegueira, ele não atentara na alma da companheira. No princípio, eram amigos. Ela animava-o, mostrava compreendê-lo. Depois, fizeram-se amantes e Olívia dava-lhe o prazer, resolvendo-lhe providencialmente o problema sexual. Não fazia alvoroço, não pedia compensações, não falava em amor. Era uma situação que lhe convinha. Ele simplesmente a usava como quem usa um objeto. E, no entanto, ela tinha uma alma, um espírito. Mas que terá ela visto em mim? Perguntava-se ele. Que terei eu feito para merecer esse amor, essa dedicação, essa fidelidade que continua até mesmo na morte? Eugênio acariciava as cartas. Havia um trecho que o impressionava, que lhe dava uma grande tristeza, uma indescritível pena. O inverno aqui é terrível, meu querido. Hoje está um dia chuvoso. A cerração esconde os montes. Meus dedos estão duros e eu sinto-me inclinada à melancolia. As pessoas que entram em casa trazem nos sapatos o barro dos caminhos. É grande o meu desconforto. Ana Maria está com o narizinho vermelho, mas parece não sentir frio, pois quer tirar o casaco de lã e sair para o pátio. Uma goteira pinga e a boa velha em cuja casa moramos resmunga na cozinha
uma velha canção napolitana. Se não fosse a minha fé em Deus, em ti e no futuro da nossa filha, eu agora estaria triste. Mas eu recuso-me a capitular à tristeza. A chuva e a cerração hão de passar. Amanhã, de certo, o sol já estará alumiando as parreiras. Penso em ti. Enquanto as horas passam, tu amadureces como as uvas. E sabes, às vezes, surpreendo-me a envolver-te a ti e a Ana Maria no mesmo sentimento maternal. Sequência 38. Mais adiante. Nossa filha fez 2 anos ontem. Já fala, já faz perguntas e já sabe ficar parada, de cabecinha torta, pensando ninguém sabe quem é. Tenho de lhe explicar que ela também tem um pai, como as outras meninas. Ana Maria indaga coisas sobre esse pai que nunca viu, mas que já principia a amar. Para ela, pois, existe a maneira de Deus. Tua filha não te vê, mas sabe que és. Sente em mim e, de certo modo, nela própria, a tua existência. Por que será que ainda há homens que não acreditam em Deus? O simples milagre de existir é uma afirmação de Deus. Eugênio fecha os olhos e vê Olívia e Ana Maria em Nova Itália, num dia de chuva. Que estaria ele fazendo a hora em que ela lhe escrevia aquelas palavras? Talvez resfolgasse como um animal nos braços de Isabel, ou escutasse, indiferente, a voz fria de Eunice e a risada polida e condescendente de Sintra. Procurar a nossa felicidade através da felicidade dos outros, aconselhava Olívia noutra carta sem data. Não estou pregando o ascetismo, a santidade. Não estou elogiando o puro espírito de sacrifício e renúncia. Tudo isso seria inumano. Significaria ainda uma fuga da vida. Mas o que procuro, o que desejo, é segurar a vida pelos ombros e estreitá-la contra o peito, beijá-la na face. Vida, entretanto, não é o ambiente em que te achas. As maneiras estudadas, as frases convencionais, o excesso de conforto, os perfumes caros e a preocupação do dinheiro são apenas uma péssima contrafação da vida. Buscar a poesia da vida será coisa que tem anexo? Ele agora vivia. Tinha tido apenas a ilusão de viver, mas na verdade andara morto por entre os homens. O dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que já chegara a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar novo rumo às minhas relações humanas. Que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerada uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia? A bondade não deve ser uma virtude passiva. No dia em que eu achei Deus, encontrei a paz para mim e, ao mesmo tempo, percebi que, de certa maneira, não haveria paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro. Que tinha eu feito até então para diminuir esse sofrimento, para atender a esses apelos?
Eu via em meu redor pessoas aflitas que, para se salvarem, esperavam apenas mão que as apoiasse, nada mais que isso. E Deus dera-me 2 mãos. Pensei tudo isso numa noite de insônia. Quando o dia nasceu, senti que tinha nascido de novo com ele. Era uma mulher nova. Eugênio levantou-se e foi abrir a janela. O dia começava a clarear. Quando ele ia sair, a filha agarrou-o pela aba do casaco. Por que tu vai embora, pai? Perguntou. Por quê? Ergueu a cabeça muito séria, arregalou os olhos, apertou os lábios. E assim, na ponta dos pés, com uma das mãos abertas com a palma para o ar, era toda ela uma interrogação. Eugênio acocorou-se e tomou-a nos braços. O pai tem que trabalhar. Por que tu tem que trabalhar, pai? As mãos gorduchas, com covinhas nas juntas, seguravam o rosto de Eugênio. Fica quietinha com Dona Frida, que o pai já volta. Olha, vou te trazer uma boneca. Queres? Ela sacudiu a cabeça 3 vezes, mas o seu rosto continuou sério. Eugênio mirou-a longamente em silêncio. Pai, onde é que está a mãe? Queres uma boneca ou um cachorrinho? Perguntou ele com a voz já velada. Os olhos de Ana Maria não deixavam os dele. Eram sérios e profundos como os de Olívia. Eu quero a mãe. A mãe já vem. Onde é que ela foi? Foi passear. Por que não me levou? As meninas devem ficar em casa muito quietinhas. Apertou-a contra o peito. Beijou-lhe os cabelos, a testa, as mãos. Depois, ergueu-se dizendo, o papá já volta, sim? Desceu para o jardim. Ao fechar o portão, voltou-se. Ana Maria, parada junto da porta, acenava-lhe com a mão. Adeuzinho, minha filha. Como se de repente se lembrasse de alguma coisa, ela gritou. Por que tu não vem dormir com nós? Durante todo o trajeto da casa dos Falck ao centro da cidade, a voz de Ana Maria perseguiu Eugênio. Por que tu não vem dormir com nós? A manhã estava cheia de sol. O céu era de um puro e fresco azul. É hoje ou nunca, dizia Eugênio para si próprio. Hoje ou nunca, custe o que custar. Avistou o arcabouço do mecatério. Parou, como sempre, para contemplá-lo. O edifício dava-lhe uma vaga sensação de medo. Eugênio continuou a caminhar. Agora pensava em Isabel. Ela telefonara-lhe com insistência. Estava-lhe sendo difícil desembaraçar-se dela. Era curioso como, de repente, as coisas mudavam. Mais do que nunca, ele via a gravidade horrível daquela ligação. Era uma traição a Felipe, a Dora, a Olívia e a si próprio. Devia terminar tudo de uma vez para sempre. Quando chegou à casa, encontrou Eunice lendo no living room. Bom dia. Bom dia, respondeu ela sem levantar os olhos do livro. Eugênio parou na frente da mulher. Temera aquele instante e agora achava-se tomado de uma fria calma. Era como nas operações. Antes de vestir a máscara e as luvas, era presa do medo.
As mãos tremiam-lhe, o coração batia-lhe em ritmo acelerado. A garganta ficava ressequida e ele sentia o estômago com uma agudeza nauseante. Mal, porém, pegava o bisturi, voltava-lhe a calma. Era uma dolorosa calma, por trás da qual havia nervos retesados que a qualquer momento podiam afrouxar. Eugênio contemplava Eunice e procurava recapitular naquele breve instante toda a humilhação que ela, voluntária ou involuntariamente, lhe infligira. Que é que há? Indagou ela com o ar desligado. Ele sentiu um leve desfalecimento e, por uma fração de segundo, esteve prestes a fraquejar. Mas dominou-se. Pensara centenas de vezes no que ia dizer. Preparara o discurso, colecionara argumentos e agora não sabia como principiar. Tenho um assunto muito importante a tratar contigo. Quando podemos conversar? Perguntou, descobrindo de imediato, nesta pergunta, o covarde desejo de transferir o colóquio para outra ocasião. Podemos conversar agora, por que não? Fechou o livro, marcando antes, com refinado cuidado, a página que estava lendo. Sem saber o que fazer com as mãos, Eugênio meteu-as nos bolsos do casaco. Eunice, principiou ele hesitante. Calou-se. E, de repente, surpreendeu-se a dizer coisas em que não havia pensado antes. Parece incrível que, depois de mais de 3 anos de casados, ainda não tenhamos nenhuma intimidade um com o outro, nenhuma franqueza. E achas que a culpa é minha? Ele sacudiu a cabeça numa negativa. A culpa é exclusivamente minha. Eu devia saber que água e azeite não se misturam. Devia compreender que tu, enfim, foi um erro que nós dois cometemos, este casamento. Agora é tarde, disse ela, encolhendo os ombros e tornando a abrir o livro. Não é tarde não, Eunice. Quero dizer-te alguma coisa que já devia ter tido a coragem de dizer. Nesta casa, tenho me sentido apenas como um intruso, por tua culpa. Por que por minha culpa? Em vez de olhos, tem 2 espelhos convexos ou côncavos, sei lá, que deformam as imagens. Nunca vês as pessoas como elas são. Nunca recebes as palavras com o sentido que realmente têm. É o teu maldito complexo de inferioridade. Eugênio sentiu-se desarmado. As coisas tomavam um rumo inesperado e ele perdia terreno. Reagiu, mas sem nenhum ímpeto. Não saberás olhar a vida a não ser através dos teus psicanalistas? Em vez de olhos humanos, não terás nas órbitas 2 livros? 1000 livros? Eunice sorriu. Estendeu a mão. Apanhou um cigarro da caixa de metal cromado que estava numa mesa ao pé do sofá. Eugênio pôde notar que os dedos dela tremiam um pouco ao acender o cigarro. Houve um curto silêncio. Em vão, eu procurei curar-te, Eugênio. Tentei todos os meios. Por fim, cheguei até a humilhar-te. Tudo inútil. Encolheu os ombros. Confesso-me fracassada. Eugênio sacudiu a perna nervosamente. Resta agora jogar no lixo a cobaia morta. Que é que te impede de fazer isso? A piedade? Os olhos de ambos encontraram-se por um instante. Fitaram-se sem pestanejar. Foi Eugênio quem primeiro desviou os seus. Sentou-se, porque tinha que fazer ou dizer alguma coisa. Lixo?
Piedade, murmurou Eunice. Sempre a ideia de que te rebaixam, de que te desejam humilhar, e vêm dizer-nos essas coisas com ar de vítima, de mártir, como se fosse a única parte prejudicada em toda essa desagradável história. O cigarro ardia-lhe esquecido entre os dedos. Tu te esqueces, de certo, de que eu também sou uma criatura de carne e nervos. A minha paciência tem um limite, e no fim de contas, eu também tenho direito a um bocado de paz e de felicidade. Pensas que não me foi difícil suportar as tuas desconfianças, as tuas melancolias, as tuas suscetibilidades exageradas? Como que embriagada pelas próprias palavras, ela exaltava-se cada vez mais. Nunca passasse de um satisfeito, de um desmancha-prazeres, de um egoísta em soma. Eugênio escutava em silêncio, de olhos desviados. Eunice conteve-se, levou o cigarro aos lábios e, mais serena, acrescentou: se eu me exaltei, foi por culpa tua. Achas que não sou humana? O meu mal, talvez, seja levar a sério essa coisa que se chama boa educação. Há sentimentos vulgares de que uma pessoa bem educada tem pudor. É uma questão de formação, um sentimento que se herda ou que se adquire com o convívio de pessoas de bom tom. Não sei se me entendes. Eugênio sentiu estas últimas palavras como uma boa agulhada. Compreendo perfeitamente. Não temos nada de comum. Tu és uma mulher fina, educada e culta. Eu sou um homem vulgar. Eunice tornou a sacudir os ombros. Baixou os olhos para o livro, mas Eugênio sentiu que ela não estava envergando as palavras impressas na página. Interpreta como quiseres as minhas palavras, disse ela, mas fica certo de que foste tu que me forçaste a falar assim. Ele ergue-se. Sentiu uma estranha sensação de alívio. Agora podia dizer tudo. Pois bem, isso torna mais fácil a confissão que vou fazer. Ainda uma confissão? Retorquiu ele, quase com raiva. É que eu fui suficientemente patife para casar contigo sem te amar, só por causa do teu dinheiro. A testa de Eunice enrugou-se, os olhos apertaram-lhe e os lábios tiveram uma ligeira crispação nervosa. Eu era pobre e odiava a pobreza. Este casamento, as palavras trancavam-se-lhe na garganta. Este casamento era uma oportunidade para eu fazer a minha carreira, Calou-se, sufocado. Eunice mordeu o lábio. Tinha deixado cair o livro. Fez-se um silêncio pesado, ao cabo do qual ela disse: pensas que está contando novidades? Julgas que com essa confissão vais ferir o meu amor próprio? Sorriu, apanhou o livro, pôs o cigarro no cinzeiro. Agora, deixa que eu te digo por que foi que casei contigo. Foi por uma extravagância e um pouco por pura piedade. E também, por piedade, procurei curar esse teu complexo lamentável. Era uma obra de caridade e, no fim de contas, o emprego de marido de uma jovem rica te era mais vantajoso que o de médico da assistência pública. E eu sentia-me boa por ter te proporcionado essa oportunidade. Sorriu vitoriosa. Ainda mais alguma coisa, continuou ele. Tenho na minha vida outra mulher. Corou ao dizer essas palavras. Todos os homens têm, interrompeu Eunice.
até os empregados do comércio. Uma mulher que me fez compreender o meu erro horroroso e me deu coragem para procurar corrigi-lo e pensar numa vida decente. Isso é romance. É a verdade. Ela morreu há 2 semanas, mas só agora é que começo a viver. Eunice mirou-o com expressão interrogadora. Tem uma filha dela. Uma filha? Eugênio tornou a sentar-se. Caiu pesadamente na poltrona, como se tivesse chegado ao limite de suas forças. O silêncio prolongou-se de maneira insuportável. Eunice brincava com o livro e com a surpresa. Eugênio ouviu-a dizer em voz baixa, como se falasse para si mesma. O lamentável é que tivéssemos chegado os dois a essa situação. As suas faces tiveram um estremecimento nervoso. Com voz mansa, como se ditasse um testamento do leito de morte, Eugênio falou. Vou-me embora hoje mesmo. Depois combinarei detalhes com teu pai. Levo só o que é meu, exclusivamente meu. Gostaria que tu pedisses desquite. Fica melhor que para ti. Podes alegar incompatibilidade de gênios ou o que quiseres. Levantou-se e, sem mais uma palavra, saiu da sala. Quando Eugênio terminou de contar a história, o Dr. Seixas coçou a barba intonsa e fitou no amigo os seus olhos azuis de criança. Isso até me cheira a história de carochinha, disse ele, ao cabo de alguns instantes de reflexivo silêncio. E o mais estranho é que para mim mesmo tudo agora parece também uma espécie de conto de fadas. Nem sei como tive coragem para deixar aquela casa. Seixas ergueu-se da poltrona. Estava no novo consultório de Eugênio, 2 salas de aluguel, mais baratas, num edifício moderno.